Vamos fazer, então, a montagem do personagem Anjinho. Para começar, nós vamos aplicar a roupinha. Eu vou dobrar aqui, ó, para achar o meio, tá? Ó, achei o meio. Aí, agora eu vou colocar um pinguinho de cola aqui no peitinho, pouquinha cola, tá? Só um pinguinho mesmo, e bem em cima, tá? Não coloca embaixo, porque a gente quer que essa roupinha fique soltinha. E aí, eu vou colocar, ó, bem centralizado. Centralizei. Aí, aqui na parte de trás, ó. Também vou estar aplicando bem centralizado, então, eu vou passar um fiozinho de cola nessa bordinha. Lembrando que essa roupinha aqui, ó, é só um recorte de feltro. E aí, eu selei a borda com a chama do isqueiro, tá? Aí, eu coloco aqui, ó. Coloco nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical. Esse corte aqui vai ficar bem vertical, que é justamente pra roupinha ficar soltinha no corpo. E aí, eu venho com a outra ponta e coloco um pouquinho sobreposta. Ó, sobrepor só um pouquinho. Ó, porque eu quero que a roupinha fique soltinha assim, ó, tá? Aí, agora eu venho com a golinha. A gola é também um recorte simples de feltro, que eu selei a borda com a chama do isqueiro, e aí eu vou aplicar aqui, ó, tá? Bem centralizado, vou colocar um pinguinho de cola bem centralizado aqui. Coloca bem centralizado também, eu tô vendo que o centro vai ser esse recorte aqui, né? Vou colocar aqui. E vou passar pra trás, ó. Aqui, se eu achar que tá muito grande, eu vou estar tirando um pedacinho aqui, tá? Ó, vou tirar só um cantinho aqui, pra diminuir um pouquinho. Mas se tiver que tirar esse cantinho aqui, tira no momento da montagem, tá? Não tira antes, tira no momento que estiver montando. Se perceber que tá sobrando muito feltro dessa golinha. Um pinguinho de cola. E aplico aqui, ó, sempre acompanhando essa parte superior da roupinha. E aí, aqui, ó, outro pinguinho de cola. E eu termino de fechar aqui, ó. Ó, ficar assim. Agora, eu vou trabalhar com os bracinhos. Os bracinhos, a gente fez. Então, são 2 recortes de feltro com o forrobel por dentro pra estar dando essa estrutura, né? E nós fizemos com o mesmo feltro que utilizamos pra fazer o corpinho. Agora, eu vou colar uma faixa bem estreitinha aqui, tá? De feltro branco, eu vou estar colando assim, ó, pra formar como se fosse um punho, tá? Pra ficar parecendo que tem a parte de cima a manga e aqui tem como se fosse uma luvinha, tá? É um detalhe que a gente vai estar fazendo aqui pra diferenciar, então, a mão do restante do braço. Eu vou aplicar um pouquinho de cola quente. Sempre trabalhando com um pouquinho a cola, porque essa faixa de feltro aqui, ela é bem estreitinha, tá? Ó, e aí, eu vou começar colando assim. Ó, a pontinha eu vou deixar pra baixo. E aí, eu termino de colar aqui do outro lado. Assim, ó. Trago a cola quente e coloco um pinguinho sobre aquela pontinha que ficou sobrando ali. Ó, a cola selou, e aí eu posso recortar aqui acompanhando o contorno do braço. Ó, ficou seladinho, ficou fechadinho, sem rebarba, tá? E aí, eu vou fazer isso aqui nos 2 bracinhos. Pra ficar assim, então, o parzinho do bracinho. E agora, nós vamos aplicar aqui, ó, tá? Sobre a blusinha dele. Eu vou colocar um pinguinho de cola no alto do braço, ó, e aí a gente vai aplicar aqui. É a mesma coisa do outro lado. As orelhas, tá? Que são essas meias luas aqui. A gente vai estar aplicando por trás da cabecinha dele, ó. Exatamente onde termina essa parte do cabelo da frente, tá? A gente vai estar colocando um pouquinho de cola, ó, e vai estar aplicando aqui. Ó, é um pouquinho de cola mesmo, ó, nessa partezinha retinha, um fiozinho de cola. E aplica aqui.
Agora, a gente vai vir com as asas. As asas são feltro tratado com a cola branca, tá? Como eu já mostrei pra vocês. Eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, bem no meio das asinhas. E vou colar nas costas, bem centralizado nas costinhas dele. Verifico se tá certinho, tá? E deixo secar. A auréola, o mesmo processo de feltro tratado com a cola branca. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui e vou aplicar na cabecinha dele. Aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola e vou aplicar um chaton. Pode ser um chaton, pode ser também uma meia pérola, tá? Fica a critério aqui, pra decorar. Ó, vou colocar um chaton azul combinando com a roupinha. Agora, um pincel macio e blush, a gente vai fazer bochechinhas nele e um detalhe na testa. Ó, não carrega muito, tira o excesso. E faz a bochechinha dele aqui. E aí, aqui no meio da testinha dele também, fazer um rosadinho aqui. E tá pronto o nosso anjinho. Vamos fazer a montagem agora do nosso Papai Noel. Nós vamos começar pela roupinha. É um recorte simples de feltro que eu selei a bordinha com a chama do isqueiro. Novamente, eu vou vincar aqui, ó. Eu vou vincar pra achar o centro. Vou aplicar um pouquinho de cola bem no centro, na parte mais pra cima do corpinho. E vou colar aqui. Bem centralizado. E aí, eu termino de colar aqui atrás, ó. Passar cola quente nessa bordinha. E vou trazer pra cá, ó, de maneira que fique vertical, tá? Vertical com o corpo. Agora, eu vou pegar essas faixinhas aqui, ó, pra fazer os detalhes, tá? São faixinhas de feltro, feltro simples, tá? Com a espessura de mais ou menos meio centímetro. Eu vou tá colocando uma aqui, ó, bem centralizado também. Ó, passar um fio de cola bem no centro. Aqui você pode estar fazendo, inclusive, com cola de silicone, tá? Bem no centro. Vou colar esse detalhe aqui. E tiro o excesso. Ó, pra ficar assim. Outra faixinha de meio centímetro eu vou estar aplicando na bainha. Passar, então, fiozinho de cola aqui, acompanhando esse contorno, e vou aplicando esse detalhe aqui. Aí, aqui eu vou retirar o excesso. Copinha do Noel. Agora, com essa tirinha, essa faixinha de feltro preto, eu vou fazer como se fosse um cinto aqui. Aí, é a mesma coisa, eu vou começar colando por trás e trago pra frente. E corto o excesso. Agora, a golinha, novamente, um recorte simples de feltro que eu selei a borda, tá? E a gente vai aplicar aqui. Ó, sobrou um pouco aqui, eu posso retirar.
Os bracinhos são 2 recortes de feltro com enchimento de forrobel. Aí, novamente, eu vou estar colocando, ó, aqui, colando como se fosse um detalhe. Um detalhe para estar separando o braço da mão, tá? Então, eu vou aplicar a cola quente aqui, um pouquinho a cola quente. Vou começar colando aqui por baixo, dessa forma, deixando sobrar um pouquinho de feltro, dessa tirinha. Termino de colar aqui. E aí, aqui, retiro o excesso. Como os dois feltros estavam com as pontas coladas, ó, já fica bem arrematado aqui. E a mesma coisa com o outro bracinho. E agora, colamos no ladinho do corpo. As orelhas, nós vamos colar também. Vou passar um pouquinho de cola quente nessa parte retinha da orelha. E vou aplicar assim, ó, por trás da costura. A barba é um recorte simples de feltro também, que eu selei aqui, tá? A parte, todo esse contorno, selei com a chama do isqueiro. Aí, a gente vai estar aplicando no rostinho, tá? Ó, vai ficar nessa posição. Então, eu só vou estar passando a cola nessa parte superior aqui, tá? Só vou passar a cola quente assim, ó. Começo nesse cantinho, venho aqui, termino nesse outro cantinho. Essa outra parte inferior, eu vou deixar ela sem cola, porque não vai ficar colado mesmo, tá? Então, ó, coloco bem centralizado no rostinho. Vai, cola as pontas. O bigode é um recorte simples de feltro também. Tô colocando, ó, um pouquinho de cola aqui. E vou colar bem centralizado no rostinho, ó, sobre a barba. O gorrinho. O gorrinho são duas partes de feltro, tá? 2 recortes de feltro, que aí eu simplesmente fiz, então, um caseadinho, ó, nessa parte curva. Essa parte aqui retinha vai ficar aberta pra gente tá colocando na cabecinha. Antes de colocar na cabeça, ó, eu vou estar colocando um arremate aqui com uma tirinha de feltro branco, também com meio centímetro de largura. Então, eu vou começar aplicando aqui. Ó, vou vir com a tirinha, vou aplicar aqui. Vou começar deixando, né, uma pontinha sobrando ali. Ó, ficou sobrando um pedacinho do meu feltro. Aí, vem terminando de colar aqui. Vou retirar o excesso. Ó, o gorrinho. E aí, na pontinha, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha de pompom. Ó, pra facilitar, eu vou colocar uma caneta aqui por dentro, tá? Uma caneta fantasminha, que tem a pontinha redondinha. Pra ficar mais firme, né? Vou aplicar a cola aqui. E vem com a bolinha de pompom. Ó, e aí, eu aperto contra a caneta, né? Ó, e aí, então, eu tenho o gorrinho do Noel. Antes de colocar o óculos, eu vou fazer uma maquiagem nele aqui. Eu vou vir com pincel macio, blush, tá? E vou fazer um rosadinho na testa dele, porque a bochechinha tá encoberta com a barba, mas a testinha tá livre. Então, vamos fazer aqui, ó. Um rosadinho aqui. Assim. Aí, agora sim, eu venho com o óculos e aplico aqui, ó, tá? O óculos eu vou colocar um pinguinho de cola aqui no centro, outro pinguinho de cola aqui nessa bordinha e outro aqui. E aí, a gente aplica bem, centralizando bem os olhinhos, tá? Ó. O óculos é um recorte simples de feltro, só que esse feltro aqui, ele tá durinho, porque eu utilizei a cola branca pra engomar ele, pra deixar ele mais firme.
Aí, agora a gente vai aplicar o gorrinho. No gorrinho, a gente vai passar a cola quente aqui por dentro, ó. Tá? Bem nessa bordinha, aplicando em todo o contorno, mas por dentro, tá? Bem na bordinha. Não adianta passar muito pra dentro, senão aí não vai colar na cabeça, tá? Tem que ser bem na bordinha. E aí, vamos aplicar aqui, ó, a cabecinha. Nessa posição. Fica assim. Aí, nós temos, então, um Noel. Aqui nós vamos montar a rena. Aqui vai ser o vestidinho dela. Então, é simplesmente um recorte de feltro que eu selei a borda com a chama do isqueiro. Então, a gente vai começar dobrando, vincando bem aqui pra achar o centro e vamos aplicar no corpinho dela. Eu vou colocar um pouquinho de cola bem no centro, ó, na parte superior. Aqui ela tem um peitinho, é uma menininha que não vai aparecer, então eu não precisava ter colocado. Aqui atrás, ó, eu vou passar a cola quente aqui. E vou colar bem centralizado, tá? E na vertical. Aí, eu vou passar cola na outra parte, na outra ponta, e venho e sobreponho um pouquinho. O próximo passo vai ser aplicar a golinha. A golinha é um recorte simples de feltro que eu selei a borda com a chama do isqueiro. Aí, a gente vai colocar bem centralizado aqui no corpinho dela, ó. Vou colocar um pouquinho de cola bem no centro. Vou centralizar bem aqui, sempre acompanhando, então, o alto do vestido. E vou passar pra parte de trás. Vou colocar um pinguinho de cola bem no centro aqui. Trago uma ponta. Retiro o excesso. E aí, agora eu trago a outra pontinha e sobreponho. Os bracinhos, tá? São 2 recortes de feltro com recheio de forrobel. Eu vou aplicar um pinguinho de cola nessa parte de cima aqui, essa parte mais estreitinha, que é o alto do braço. E vou aplicar aqui. Aqui eu tenho o narizinho, que é um recorte simples de feltro também, selado com a chama do isqueiro. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colar bem centralizado aqui sobre essa fronte marrom que a rena tem, tá? Cola bem centralizado. Os chifrinhos é um recorte simples de feltro que foi endurecido com a cola branca, tá? Utilizando aquela técnica de deixar o feltro durinho com a cola branca. Eu vou passar um fiozinho de cola quente nessa parte retinha aqui, ó. Então, bem na basezinha, vou passar um fio de cola e vou aplicar aqui, tá? Ó, eu tô tomando como guia aqui a franjinha, tá? Ó, vai ser o ladinho da franjinha. É a mesma coisa do outro lado. Aí, observa pra colocar na mesma posição. Ó, por trás da costurinha da cabeça. A orelhinha é um recorte simples de feltro, que eu selei com a chama do isqueiro. Aí, eu vou colocar um fiozinho de cola na parte mais estreita, tá? Só um pouquinho, assim. E vou colar aqui, ó. Ó, se você ficar em dúvida com a altura que vai aplicar essa orelhinha, observa esse detalhe aqui, ó. A orelha vai ser na mesma altura desse detalhe da fronte. E a mesma coisa na outra orelhinha. Serve pra colocar as duas na mesma posição, do mesmo jeitinho. Aí, agora, o lacinho, tá? É um recorte simples de feltro também, selei com a chama do isqueiro. Aí, agora, eu vou dobrar essas pontas pra dentro. Dobra pra dentro e cola, bem no centro. Aí, a outra ponta, a mesma coisa. Traz pra dentro e cola, fixa com a cola quente. Aí, pra arrematar, eu peguei um retalhinho de feltro no mesmo tom, mais ou menos um meio centímetro de largura, e aí eu vou aplicar aqui. Pinguinho de cola nas costas do lacinho,
sobre o arremate, sobre aquela junção que tinha ficado. E aí, cola a outra pontinha aqui. Ó, pra gente fazer um lacinho. E aí, esse lacinho a gente vai estar aplicando na cabecinha dela. Ó, pinguinho de cola quente nas costinhas do laço. E aí, a gente aplica aqui. Vou aplicar assim. E aí, pra arrematar o vestidinho, a gente vai estar colocando um chaton. Pinguinho de cola bem no centro dessa golinha. E aplica o chaton. Agora, eu vou pegar um pincel macio, blush, e vou fazer bochechinhas nela. Tiro o excesso. Na testa também, fazer um rosadinho aqui no centro desse detalhe da fronte. E tá pronta a nossa reninha. Aqui nós vamos fazer o boneco de neve. Esse personagem, ele não vai ter roupinha, o que a gente vai precisar, o que nós vamos precisar costurar vai ser o chapéuzinho dele, tá? Então, olha só, pra fazer a copa do chapéu, eu tenho 2 feltros recortados, tá? Ó, já fiz um caseadinho nessa parte arredondada e deixei aberto aqui nessa parte retinha, tá? Que é a parte que a gente vai estar encaixando, ó, na aba do chapéu, tá? Então, ó, eu tenho que vir aqui, colocar aqui e fazer essa costurinha. Vou colocar bem certinho aqui, bem centralizadinho, ó. Encaixo a copa por dentro da aba. Já tô com a linha passadinha ali. E aí, eu venho fazendo essa costurinha, então. Prendendo a aba à copa. Pra que fique assim, então, o chapéuzinho, tá? Agora, eu vou pegar uma tirinha de feltro vermelho, de mais ou menos meio centímetro, e vou aplicar aqui na volta, tá? Aqui nesse contorno, tá? Ó, tô fazendo assim. Vou aplicar com cola quente. Ó, a parte da frente vai ser essa parte que tá mais arredondada aqui, ó, que tem essa curvinha. Então, eu vou começar no ladinho. Eu vou começar a aplicar a cola quente aqui, vou começar a colagem por aqui, que aí depois eu vou estar colocando os ramos do azevinho e aquelas bolotinhas vermelhas. Aí, elas vão encobrir esse arremate aqui e a parte de trás vai ficar limpinha. Tirar esse excesso. E aí, agora eu vou colar os raminhos do azevinho formando um arranjinho. Aqui eu tô utilizando os recortes de feltro, tá? Mas no molde, no arquivo de moldes, vocês vão encontrar também o molde da folhinha, tá? Aí, eu vou montar, então, um arranjinho exatamente sobre essa emenda que ficou aqui. E agora, eu vou arrematar com as bolinhas vermelhas. Aqui são recortes de feltro, tá? Essas bolinhas, mas você pode fazer
engomando o feltro e recortando com um furador de papel. Vai conseguir fazer bolinhas perfeitas também neste mesmo tamanho. Ó, então, já tem o chapeuzinho do boneco de neve. Os braços dele vão ser novamente 2 recortes de feltro com enchimento de forrobel, tá? Aí, aqui, eu vou fazer um detalhe no punho, como se ele tivesse um punho aqui, tá? Ó, então, eu vou colar, mas eu vou estar deixando um pedacinho sobrando, tá? Eu vou aplicar a cola, sempre lembrando de deixar um pedacinho sobrando nessa tirinha de feltro. Essa tirinha aqui, ela tem meio centímetro de largura. E aí, aqui eu retiro essa rebarba. Ó, fiz, então, um punho. Pra fazer o laço, é um recorte simples de feltro que eu selei com a chama do isqueiro, selei a borda com a chama do isqueiro. Agora, eu vou dobrar essas pontas pra dentro. Colo com a cola quente e formo esse laço. Vou pegar outra tirinha de feltro, novamente de meio centímetro de largura, e vou arrematar aqui. A gravatinha dele. O nariz é um recorte simples no feltro alaranjado. Nós vamos aplicar com a cola, eu vou aplicar a cola quente no avesso e vou colar bem centralizado no rostinho entre os olhos. Assim. Os bracinhos eu vou aplicar no corpinho. Vou passar a cola quente nessa parte mais estreita, tá? Na parte de cima do bracinho. E vou aplicar aqui, ó. O laço eu vou aplicar no pescoço, é um menininho, eu vou aplicar no pescoço. O chapéu, eu vou passar a cola quente, olha só. Aqui, tá? Bem sobre aquela costurinha que eu fiz, prendendo a aba com a copa. E vou aplicar na cabecinha do personagem, ó, de ladinho. E aqui na barriguinha eu vou marcar bem centralizado aqui, ó, 2 pontos que eu vou aplicar. Pode ser botãozinho, pode ser meia pérola, pode ser também as mesmas bolinhas que nós usamos aqui, ó, pra tá fazendo as frutinhas do azevinho, a gente pode também tá colocando aqui na barriguinha, tá? Eu vou fazer 2 pontinhos aqui, tá? Observando pra ficar bem centralizado. E vou aplicar essas mesmas bolinhas aqui. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola, bem pequenininho mesmo. Aplico aqui. E o outro logo mais abaixo. Pra fazer os botões, como se eles tivessem, né? Botões no corpinho dele, bem clássico do boneco de neve. Agora, eu vou vir com blush, pincel macio e vou fazer bochechinhas nele. Como ele é branco, tá? Retira bem o excesso pra não acontecer de ficar demais. Então, se precisar, depois volta e bota mais um pouquinho. Como ele é branquinho, qualquer quantidade de blush aqui vai acabar se destacando. Então, vamos com cuidado aqui. Sempre observando pra fazer a bochechinha na mesma posição, tá? Dos dois lados. Ficar igualzinho. E aí, aqui na testa.
Tá pronto, então, o nosso personagem boneco de neve.